E aí pessoal, tudo bem? Rubens do Carmo aqui de volta com mais uma aula sobre Microsoft Project. E o conteúdo de hoje é o seguinte: eu recebo bastante pergunta de aluno meu sobre um tema específico. Às vezes as perguntas vêm de uma maneira um pouco diferente, mas no final elas caem na mesma situação, que é o gerenciamento de mudanças, né, quando a gente tem ali modificações no escopo do nosso projeto e a gente já tem um cronograma em andamento com linha de base salva, tarefas em andamento, né? E por alguma demanda nova de cliente, uma ideia nova que a equipe tem, isso gera uma nova demanda de atividades que acaba impactando o cronograma e muitas pessoas não sabem como lidar com essa situação, principalmente pelo fato de que ao adicionar tarefas novas, né, no cronograma, elas não vão estar na linha de base. E qual que é a melhor maneira de você ajustar, né, para você não perder o histórico dos dados e tudo mais. Então, eu simulei um cenário aqui, eu vou tentar mostrar para vocês a maneira correta, né, para que a gente faça esse tipo de gestão no Microsoft Project, né, essa gestão de mudanças. Mas antes de começar, é muito importante a gente entender o seguinte: modificações no nosso cronograma por conta de atraso de tarefa, às vezes a gente gastou mais do que deveria, começou a tarefa atrasado, ou então o esforço, né, o trabalho foi diferente. Isso daí não é o gerenciamento de mudanças, né? Eu não vou ter que fazer uma nova linha de base por causa disso, até porque, enfim, o propósito da linha de base é justamente a gente comparar o planejado com o executado. E a questão aqui que envolve o gerenciamento de mudanças é quando esse planejado sofre alterações. Isso é normal, acontece muito, né? E é necessário que você faça uma documentação dessa modificação a partir do momento que você identifica que isso vai gerar um impacto no cronograma, no orçamento, no prazo e conseguir uma aprovação aí do seu gerente para poder executar um novo planejamento e por sua vez salvar uma nova linha de base. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso daqui. E a primeira coisa, né, para a gente poder entender aqui o meu exemplo, eu criei aqui uma série de tarefas, tarefa 1, 2, 3, eu pulei aqui para 6, 7, 8, porque a gente vai, enfim, entrar com novas demandas, né, no meio desse projeto. Coloquei aqui conexão entre essas tarefas e alguns recursos também alocados para poder gerar um trabalho e um custo, né? E partindo do pressuposto que esse é o meu planejamento, é o meu projeto e ele está concluído, eu vou lá salvar a minha linha de base. Aqui na guia projeto, definir linha de base. Vou salvar aqui na minha primeira opção, né, o projeto inteiro, porque é a primeira vez, e vou dar um OK. E aqui a gente já começa a ver o primeiro erro das pessoas. Não vou dizer que é um erro ainda, porque não veio uma segunda linha de base. Mas o ideal é, assim que você salvar essa linha de base aqui na primeira opção, é que você já faça uma cópia para a linha de base 1. Por que isso, Rubens? Basicamente, o Project te dá 10 opções aqui de linhas de base. Ou seja, são 10 planejamentos diferentes que você tem no mesmo projeto. Poderia ser mais, mas em contrapartida também, se a gente parar para pensar, se o seu projeto ele sofreu mais de 10 alterações de escopo, pode ser que tenha alguma coisa errada aí no seu planejamento, né? Então, assim que você salvar a linha de base, para você não esquecer, eu já te recomendo fazer a cópia. A gente vem aqui em salvar plano provisório, né? Copiar linha de base na linha de base 1. Projeto inteiro e vou dar um OK. Então, o que eu fiz aqui, gente? Basicamente, eu estou dizendo para o Project o seguinte, que eu tenho meu primeiro planejamento. Tá? A linha de base, que é a principal aqui, sem a numeração, ela vai ser sempre a última dos nossos planejamentos, né? É sempre a última linha de base salvo que a gente tem. No caso aqui, como eu só tenho um planejamento, né? A minha linha de base 1 vai ser igual à linha de base principal. Então, a gente tira essa prova. Se eu vir aqui na guia de formato, né? Linha de base e colocar minha linha de base, você vai ver que ela vai aparecer aqui. E na hora que eu mudo ela para a linha de base 1, você vai ver
que é a mesma coisa, não teve modificação nenhuma. Seu polinho de base 2 vai estar vazio porque eu não tenho ainda um segundo planejamento. Então eu vou deixar aqui na minha linha de base principal. Uma outra forma da gente ver isso também seria numa coluna, né? Por exemplo, o custo da linha de base. E aí ele vai ser igual à minha coluna custo, né? Por enquanto. E beleza, salvei minha linha de base e agora eu vou começar então a fazer as medições do meu projeto, né? Então eu vou marcar minha data de status e eu vou colocar ela aqui. Nesse modelo aqui que eu simulei, eu coloquei para começar no dia 30 de janeiro. Então, eu vou pôr minha data de status no final da segunda-feira. Vamos supor que na segunda-feira eu estou atualizando todas as informações da semana anterior, né? De segunda a sexta. Então, vou pôr ela na segunda-feira. Ela vai aparecer aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte já. Na minha primeira tarefa, eu vou dizer aqui que ocorreu tudo conforme planejado. Então, eu atualizei como agendado. O custo não veio aqui ainda porque eu tenho que calcular o custo real. Eu não ponho o project para fazer isso automático por conta do gerenciamento de valor agregado, né? Então eu coloco o custo real, daqui a pouquinho eu faço ele ali, eu vou atualizar as outras tarefas. A tarefa 2 aqui eu vou dizer que eu falhei com ela. Eu planejei um dia, 8 horas de trabalho, mas eu vou colocar a seguinte situação. Eu vou dizer que eu acabei fazendo ela com 2 dias. Ou eu poderia ter atrasado ela também, ao invés de iniciar na quinta, ter feito na sexta-feira. Mas eu vou pôr que eu demorei 2 dias, porque eu quero gerar diferença aqui também no custo e no trabalho. Duração restante 0, vou dar um ok. E aqui a gente já começa a ver um problema, né, no cronograma, porque ele atrasou todo o restante das tarefas, né? Todas elas saíram ali do prazo de entrega da linha de base, né, a data de término, e aí meu farol aqui já ficou vermelhinho para todo mundo, com exceção da tarefa 1 que está em dia, e aí o farol amarelo, né. Se eu tivesse antecipado, o farolzinho ia ficar verde para mim, mas tá no mesmo dia, terminou no dia que foi planejado, amarelo, atrasou vermelho. E aí a minha tarefa 3 aqui eu vou atualizá-la da seguinte forma, também como agendado. Vou colocar o custo real agora. Na tarefa 1, vou vir aqui em custo, foi tudo igual, né? Então, 1.200 é o custo que estava na linha de base mesmo. E, na verdade, pessoal, aqui o custo real ele pode ter alteração, né? Às vezes você negocia e consegue um desconto na hora e tal. Então, é para isso que serve essa opção aqui, por isso que eu deixo a minha para não calcular automático, né? Se eu deixar o cálculo automático, ele já vai puxar o da linha de base. E se eu deixar para eu colocar o custo real, aí eu coloco o que de fato eu paguei mesmo, né? Para que a gente tenha essa diferença lá no final do planejado com o real, né? Tarefa 2 aqui foi onde eu pequei, né? O custo da linha de base estava 400 para um dia. Vou só conferir aqui qual que era o valor da taxa padrão, R$50 por hora. Então, são 8 horas por dia, né? Então, deu o primeiro dia aqui, deu 400, para 2 dias vai dar 800. Beleza. Tô seguindo aqui a mesma linha, né? Partindo do pressuposto que esse é um recurso que trabalhou realmente as 16 horas e eu pago ele por hora, por exemplo, por empreitada, então eu vou ter que pagar os R$800 para ele. Tarefa 3, beleza. Tarefa 6, 7 e 8 não vou atualizar ainda, tá? Afinal, houve um atraso aqui. A tarefa 8, de fato, deveria estar começando já nesse intervalo, assim como a tarefa 6, né? Mas, enfim, como eu atrasei aqui a minha tarefa 2, houve esse atraso aqui nas outras tarefas, então eu vou parar a minha edição por aqui. A próxima vai ser na próxima segunda-feira, dia 13, e aí é onde vão entrar essas atualizações. Enfim, tô dando um exemplo, tá, pessoal? Às vezes você pode aí também atualizar o teu cronograma todo dia, no final do dia. Porque eu atualizo uma vez por semana. E aí, é que vem um ponto agora, né? No meio desse andamento, dessa situação, pintou então a demanda nova de tarefas, né? Ou seja, vai vir essa solicitação de novos recursos, ou alguma mudança mesmo realmente no escopo que vai necessitar novas atividades no cronograma e, por sua vez, elas vão acabar impactando outras tarefas também. Então, o gerente de projetos ele vai chegar e vai incluir essas tarefas, né? Vou inserir elas aqui no meio.
Não necessariamente elas ficariam aqui também, tá? Cada caso é um caso. Aqui eu só tô fazendo um exemplo para vocês, pra gente tentar simular aqui o melhor dos cenários aqui e ficar bem claro essa questão, né? Tarefa 4 e tarefa 5, vou criar também um vínculo entre as duas e vou vincular ela na tarefa 3 e vou vincular a tarefa 6 na tarefa 5. Essa foi uma tarefa de 5 dias e a outra foi uma de 5 dias também. Vamos pôr 4 para poder ficar certinho ali. Pronto. E aí o que aconteceu aqui, gente? Duas novas tarefas entraram no nosso cronograma. Elas impactaram outras duas tarefas, né? A tarefa 4 e tarefa 5 acabaram influenciando na tarefa 6 e na tarefa 7, mas não influenciaram na tarefa 8, tá? E o que foi que estava ali atrás, né? O que foi feito já tá feito, o que passou, passou. E aqui vem o ponto que as pessoas têm dificuldade, né? E vem o primeiro erro. A partir do momento que você teve a aprovação do gerente para essa modificação, afinal, quando eu atribuo o recurso aqui, meu custo vai mudar, né? O meu prazo de entrega já mudou, né? Então vamos até aproveitar e fazer isso de uma vez antes que eu esqueça. Vou colocar aqui o recurso, vou atribuir o recurso A nessa tarefa. Beleza, e na outra, na 5, o recurso B. Beleza. Então, olha só. Meu trabalho da linha de base, vou inserir a coluna aqui. Estava previsto para 120 horas e agora ele está em 200. Meu custo estava previsto para 6.000 e está em 9.600 agora, com a entrada dessas novas tarefas, né? Assim como o meu prazo de entrega, que antes estava previsto para o dia 10, né? Aí eu já atrasei aqui, ele já ia pular para o dia 13, né? Para segunda-feira, eu já ia perder 3 dias corridos aqui por conta daquele atraso. E agora, com a entrada dessa demanda nova, ele foi lá para o dia 24, né, do mês. Então, é um impacto a ser considerado e, obviamente, quando o gerente de projetos identifica que essa nova demanda vai causar esse impacto, ele precisa imediatamente reportar isso, né, e falar, ó, nós vamos gastar mais tempo para poder fazer as tarefas, tanto em cronograma, né, mais dias, quanto em esforço também, em trabalho. Nós vamos também gastar mais dinheiro, né, vai custar mais caro. Então, se ele tiver essa aprovação, nós vamos salvar um novo plano de projeto, ou seja, partindo dessa mudança, né? E, obviamente, aqui vem uma das diferenças entre, às vezes, o método ágil e o tradicional. Muita gente acha que o método tradicional é engessado pela dificuldade em justamente fazer esse processo de gerenciamento de mudanças. E há-se um risco quando você tem pessoas que não têm experiência com gerenciamento de projetos, ao gerir projetos ágeis, né, em fazer as mudanças, incluir as novas tarefas lá no backlog e trazer elas para dentro da produção e elas gerarem esse impacto e ele não ser visto da maneira que a gente está vendo aqui. E lá na frente, no final, você vê que o orçamento estourou, que o cronograma, né, que a entrega atrasou quase 2 semanas, né? E, enfim, eu gosto muito de mesclar as duas abordagens. Cada caso é um caso, não tem um certo nem um errado. E aqui é muito claro, né, o impacto que essas duas tarefas entraram aqui no nosso cronograma. Então, quando eu tiver a minha aprovação, né, e é importantíssimo documentar isso, mostrar esse impacto e recolher, né, a assinatura lá dos responsáveis, para que depois não tenha nenhum disse-me-disse, né? Você recolhe a documentação dessa mudança e imediatamente você vem aqui para o nosso projeto salvar a linha de base novamente. E o primeiro erro é óbvio, a pessoa que vem aqui pega a linha de base, projeta inteiro e salva por cima e dá um ok, que é o que eu fiz aqui agora. E qual que é o principal erro aqui? São 2 problemas que isso vai acarretar, mas o primeiro deles é justamente a perda do histórico do passado, porque
Se você se lembrar bem, né, eu tinha uma tarefa de um dia com 8 horas de trabalho e R$ 400 de custo. Eu executei ela com 2 dias, 16, né, o dobro de duração, o dobro de trabalho, o dobro de orçamento, de grana. E aí, quando eu salvo a linha de base de novo por cima, isso passa a ser normal, isso passa a ser o planejado. E não foi isso que a gente planejou, né? Então esse novo normal aqui, ele não existe, ele é irreal, porque eu já pequei, eu já errei na tarefa aqui, na tarefa 2, e eu também causei um atraso na tarefa 3, né? Por sua vez, na tarefa 8 também, e isso daqui perdeu-se, né? Esse histórico, essa documentação aqui desses atrasos, né? Dessas falhas. Então é como se o meu custo fosse planejado para 9.600, sendo que não, ele foi planejado para R$ 6.000, né? E aonde que fica o meu real e o meu planejado aqui? Então, é importantíssimo tomar cuidado aqui, é muito importante tomar cuidado na hora de salvar a linha de base para não fazer isso, tá? Então, eu vou desfazer aqui, vou dar um Ctrl Z aqui, porque agora a gente vai salvar da maneira correta, né? A primeira coisa é conferir, então, se eu já tenho uma cópia, né? Porque aqui vem o meu segundo problema, né? Eu disse que eram 2 problemas. O primeiro é perder o histórico do passado, né? Do que já foi. E o segundo é perder o histórico do planejamento, do primeiro plano de projeto que você tinha. Se porventura você precisar comparar como é que era esse projeto antes de entrar aquela demanda nova, né? Como que era o primeiro planejamento que a gente fez? E como é que tá agora? Você não tem esse histórico, né? Porque você salvou por cima e você criou uma nova realidade e aquela nova realidade passou a ser a única realidade do teu planejamento, sendo que isso não é verdade. Então, o meu primeiro plano tá aqui na linha de base 1. Confere se você copiou, porque agora a gente vai selecionar as tarefas novas, a tarefa 4, a tarefa 5... e também as tarefas que ela impactou e que o seu gerente, óbvio, aprovou, né, que a mudança fosse realizada, que foi a tarefa 6 e também a tarefa 7. Ah, Rubens, a tarefa 8 nem começou e você não selecionou ela. Não selecionei porque não basta serem só as tarefas do passado, que já aconteceram. Basta também uma tarefa que não foi impactada, porque eu não posso mudar o plano dessa tarefa. Ela vai atrasar um dia por conta do atraso da tarefa que ela é sucessora, né? A predecessora dela atrasou. Então eu não posso incluir ela nessa mudança de escopo, porque, enfim, ela não foi influenciada, né, pela mudança aqui do nosso cronograma, da nossa nova demanda. Então, selecionei aqui da tarefa 4, tarefa 7, vou lá na linha de base, definir linha de base, vou salvar. Agora, como eu já tenho a cópia aqui, tá seguro eu salvar por cima da primeira linha de base, e não vai ser o projeto inteiro, vai ser somente as tarefas selecionadas. Vou marcar as 2 caixinhas aqui, importante, tá? Caso você tenha tarefa resumo aqui, se você não marcar essas caixinhas, a linha de base aqui que você atualizar, ela não vai subir para a tarefa resumo. Então, aqui no meu exemplo eu não coloquei, mas no seu cronograma, se tiver tarefa resumo, não esquece de marcar essas 2 opções. E aí você dá o OK. Vai me perguntar se eu posso salvar por cima? Sim. E aí, beleza. Agora nós temos um novo normal aqui e esse real, né? Esse é o normal que a gente espera, que foi a modificação que foi aprovada. Então, nós temos aqui a tarefa 4, 5, 6 e 7, que são as tarefas novas e as impactadas. Voltaram para a bolinha amarela, porque agora elas têm uma nova realidade de planejamento, né? E essa é a linha de base delas novamente. Porém, a tarefa 8 não teve influência delas, manteve a linha de base que ela já tinha, ou seja, o atraso dela, o project continua apontando para a gente. E a mesma coisa para as tarefas anteriores, né? A tarefa 2 também, o atraso dela também continua aqui, inclusive o aumento do custo, né? Enfim, do trabalho e tudo mais. Então, já que eu criei a linha de base, eu vou correndo aqui para não esquecer e vou criar a cópia. Agora a linha de base na minha linha de base 2. E agora sim o projeto inteiro, porque eu quero uma fotografia desse segundo planejamento, dele inteiro. E aí ele inclui, óbvio, os erros também que eu já tinha cometido anteriormente.
Então, quando eu dou um OK, agora a gente tem dois planos, né? O meu plano 1, minha primeira linha de base, que quando eu seleciono ele, olha só, ele mostra exatamente como que era o meu planejamento anterior, né? E agora a minha linha de base 2, que é o meu plano atual, que é o plano, né, o escopo que sofreu a alteração e que foi aprovada. E aí a minha linha de base principal ela vai ser sempre igual à última linha de base. Nesse caso, a minha linha de base 2, tá? Porque é o plano que a gente vai seguir com as medições e com o controle do nosso projeto. Então, essa questão aqui, eu acredito que ela esteja resolvida, tá? E a título de exemplo aqui para a gente verificar, né? Eu vou incluir aqui o custo da linha de base 1, que vai ser igual o meu primeiro plano, né? Era 6.000, e agora ele não é mais igual ao segundo, porque o segundo plano ele está em 9.600. E eu acabei esquecendo de lançar o custo real dessa tarefa aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Agora que eu vi que o custo está zerado, eu adicionei na tarefa 1, na tarefa 2 e não pus na 3. Deixa eu colocar aqui 400. Ok. Então vamos lá, o custo da linha de base 1 estava em 6.000. O meu custo da linha de base, que é o mesmo da linha de base 2, 9.600. Então vamos colocar aqui a linha de base 2. Custo, né, da linha de base 2, 9.600. E aqui foi aonde eu acabei reparando aqui que eu tinha esquecido de lançar o custo real da tarefa 3. É porque o custo ele não vai ficar igual, o custo real, né, não vai ficar igual ao custo da linha de base 2. Porque justamente pelo motivo que eu não incluí essas tarefas antigas, nem a nova que foi impactada nessa linha de base. Se eu tivesse salvo todo o projeto por cima daquela forma, aquele novo normal, né? O meu custo da linha de base 2 seria igual ao custo real agora, mas não é o que acontece. Por quê? Porque, se você se lembra, na tarefa 2 aqui, eu estava planejado, né? Olha o meu custo da linha de base 1, R$400. E aí, o que eu fiz? Eu gastei 800. E aí, no meu custo da linha de base 2, ele mantém essa informação de 400 aqui, porque é o que estava antes, né? E aí, na minha tarefa 3, vamos lá. Meu custo da linha de base era 400, meu custo da linha de base... o meu custo real, aliás, ele se manteve 400 também, e o restante também se manteve como estava. Porém, essa tarefa que eu errei aqui, né, que eu gastei mais, ela acabou levando o custo final do projeto para cima do custo, mesmo custo da linha de base 2, o custo atual que a gente está trabalhando. Diferente do que era planejado na linha de base 1, que não incluía as tarefas novas também, né? Tanto é que aqui elas estão zeradas, ó, tarefa 4 e 5. E aqui no meu curso da linha de base 2 a gente observa o impacto dela, né? 2.000 aqui na tarefa 4, 1.600 na tarefa 5. Isso daqui agora entrou no cronograma esse novo custo. Então, pessoal, basicamente a principal função aqui de você trabalhar com mais de uma linha de base é manter esse histórico, tá? E inclusive você pode também usar dessa informação para poder fazer um relatório. Você acompanhar como que estava o teu planejamento na linha de base 1, né? E também como que está o seu planejamento na linha de base 2 ou na linha de base mais recente, né? Então, se você quiser, você consegue criar um relatório aí comparando linha de base 1 com a linha de base mais atual, né? O meu primeiro planejamento, meu projeto ia custar 6.000 e agora, no meu último planejamento, ele custa 9.600. Porém, na vida real, a gente ainda estourou e gastou 10.000, né? A mesma coisa para o trabalho e também para a duração, né? Que a variação da duração, né, estava previsto no meu primeiro planejamento terminar dia 10, mas nós terminamos ele no dia 24,
caso não tenha nenhum outro atraso também daqui para frente. Beleza, pessoal? Espero aí que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a lidar com essa questão do gerenciamento de mudanças e também a salvar de forma correta as suas linhas de base aí no Microsoft Project. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!